Bom dia, queridos alunos do 8º ano, meus amores. Vai começar agora a nossa aula de português, tá certo? Eu gostaria que vocês pegassem um livro. Qual é o livro, tia? É o PNLD, Tecendo Linguagens de Português, tá bom? Vocês procurem a página 14. 14. Procurem aí, ó, tempo. Tic, 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 tic. Acharam? Página 14. Agora vocês irão acompanhar a aula de hoje na página 14, 15 e 16, mas o primeiro momento será na página 14, tá bom? A nossa aula de hoje, como é português, será o estudo de um texto. Esse texto tem como título o Enigma da Esfinge e o Oráculo de Delfos, certo? Tá aqui o título e tá aqui a imagem da Esfinge. Pronto. Professora, quando eu vou ler o texto, qual é o meu primeiro passo, certo? O que é que eu primeiro faço na leitura de um texto? Eu identifico o título e faço uma predição, eu questiono esse título sobre o que é que vai acontecer dentro do texto. Vice, o Enigma da Esfinge, Oráculo de Delfos. Eu sou vocês, viu? Eu tô aqui tentando identificar. Enigma? O que é enigma? Enigma, eu acho que é uma adivinhação. É um mistério? Sim, correto. É uma adivinhação seguida de mistério. É um mistério, né? Um enigma é um mistério a ser desvendado, certo? E esfinge, professora? A esfinge, você vai saber o significado dessa palavra na leitura do seu texto. Por isso eu não vou dizer, tá bom? E oráculo, tia, também vai ter o significado dentro do seu texto, tá bom? E Delfos, tia, Delfos é quê? É uma cidade? É o nome de uma pessoa? O nome de um lugar? Isso você também vai descobrir através da sua leitura. Por que a tia hoje não vai fazer uma leitura detalhada? Porque o nosso texto hoje, esse texto aqui que vocês irão ler, ele é um texto descritivo. Professor, o que é um texto descritivo? Um texto descritivo é quando eu faço uma descrição a respeito de algo, tá certo? Eu posso descrever esse celular, eu posso me descrever, né? Descrever as minhas qualidades. Eu sou professora de português, tenho os cabelos meio caracolados, sou branca, sou mais ou menos alta, né? Não sou tão alta. Estou com a blusa da escola, branca com detalhes verdes. Isso é uma descrição. E é isso que aqui dentro desse texto vocês irão ler. Vai descrever palavras e significado de palavras, certo? Porque o nosso texto hoje, ele além de ser descritivo, ele vai ser uma espécie de enciclopédia, dicionário, certo? Ele vai dar o significado, vai dar a palavra, como por exemplo, esfinge. O que é esfinge? Vai dar aqui a definição. O que é oráculo? Vai dar aqui a definição, tá bom? Por isso a tia não está entrando mais a fundo com o significado das palavras. E também porque vocês precisam criar o hábito de quando fizer uma leitura de um texto e não identificar o significado da palavra, vocês precisam buscar no Google, certo? Já que hoje vocês estão estudando pelo celular. Vocês vão procurar o significado dessas palavras, tá bom? Sempre que você for ler um texto, não desconsidere aquela palavra que você não entende ou não sabe o significado, porque senão vai complicar no entendimento do teu texto, tá bom? Aí, primeiro passo, você identificou o título, você já sabe que é um texto descritivo, aí você vai tentar na tua leitura identificar sobre qual é o assunto desse texto. Como ele é um texto descritivo, você vai tentar identificar o que ele está descrevendo, sobre o que ele está falando. Se é sobre uma pessoa, se é sobre significado de palavras, se é sobre uma cidade. Você vai olhar tudo isso, tá certo? Aí, você também, ao terminar a leitura, você vai perceber, no último parágrafo, como o título, certo, tinha o nome Enigma, também no último parágrafo do seu texto você vai ter um enigma, tá certo? Para tentar desvendar esse mistério, ok?
Esse texto, o Enigma da Esfinge, o Oráculo de Delfos, ele tem como autor, certo? Victor Salles. É importante sempre você ler o texto e, ao terminar, ler esse rodapézinho aqui do texto, a referência sobre o texto, tá bom? Ok? Que aqui vai estar dizendo quem é o autor, qual foi o veículo que foi usado para colocar esse texto, certo? Se foi um jornal, se foi uma revista, tudo isso vai ser uma referência sobre o texto, tá bom, meus amores? Aí nós iremos para a página 15, onde tem o que vocês mais gostam de fazer, a atividade, tá bom? Na primeira questão diz assim, ó, você conseguiu decifrar o enigma, menina, você conseguiu decifrar o enigma no último parágrafo do texto? Você conseguiu? Professor, onde está esse enigma? No último parágrafo. Um desses enigmas está aqui ele, ó. Certo? Ok? Último parágrafo. Um desses enigmas muito conhecidos era mais ou menos assim. O que é o que é? De manhã anda de 4, ao meio-dia sobre 2 pernas e pela tarde com 3 pernas. Meu Deus, o que será o resultado disso aqui? Sobre o que é que está sendo falado? Qual é a resposta? Aí você vai tentar decifrar. Ah, professora, se eu errar, você vai tentar. A gente não acerta. Para a gente acertar, muitas vezes a gente erra. Então você vai tentar, porque é um enigma. Você pode errar, o seu coleguinha pode errar, muitas pessoas podem errar. Tá certo? Aí no final a tia vai dar a resposta correta, mas você tem que tentar. Segunda questão, ainda na mesma página, 15. Nesse contexto, ou seja, nesse entendimento do texto, qual era a importância das palavras que solucionavam os enigmas? Qual a importância das palavras que solucionavam os enigmas? Quais são essas palavras? De manhã anda de 4, ao meio-dia sobre 2 pernas e pela tarde com 3 pernas. Qual é a importância dessas palavras que está dentro do enigma para solucionar o enigma, para fazer entender sobre o que é que está sendo falado? Qual é a importância? Tem como objetivo o quê? Essas palavras eram bem decisivas para quê? Para dar o quê? Dicas para quê? Aí você termina a resposta. Terceira questão. Ao conjunto de sentidos, exemplos e informações relativos a uma palavra contido numa entrada de dicionário, enciclopédia, glossário, etc. Damos o nome de verbete. Tia, que questão complicada. Não. Você vai para um dicionário, você vê lá que tem uma lista de palavras, até com um tom mais escuro, né? Que nós chamamos de negrito. Essa lista, essa coluna de palavras é o que nós chamamos de verbete, tá certo? E o que tem na frente dela é a significação dela, ou seja, a definição dessa palavra. Mas o nome dessa coluna de palavras é chamado de verbete, tá bom? Que vem sempre até com a mesma, vem só A, depois vem só B, depois vem palavra só com C, entendido? Seguindo ainda a terceira questão. Que características de verbete o texto lido apresenta? Ele apresenta aqui, você vai procurar as palavras que estão dentro do texto, certo? E essas palavras foram dadas definições, como por exemplo, aqui nós temos só uma, para facilitar, aqui nós temos oráculo, aí tá dando a definição dela. Aí aqui você vai na terceira questão escrever essas palavras, tá certo?